Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Gente, eu falo pra vocês, eu sempre procuro até onde vai a maldade humana. Mano, e cada vez mais eu me surpreendo. E até me surpreendi agora porque eu assisti ontem Sequestro em Cleveland, só que ele tá desde 2015 na Netflix, né? 1h30 aí pra você assistir. E, cara, ele conta um caso verídico de um sequestro que durou 11 anos, pasmem, 11 anos. E o cara sequestrou 3 mulheres, uma tinha 21 anos, que foi a primeira a ser sequestrada. No próximo ano ele sequestrou outra que tinha 17 anos. E no outro ano ele sequestrou mais uma de 14 anos. E ele conseguiu, e o mais engraçado é que eles, pra poder fazer ali o filme, eles acharam uma casa igualzinha do cara, assim, ó, tipo, muito parecida, cara. Ficou, assim, um terror psicológico, mano, absurdo demais. Você fica com muita raiva do cara e você fica pensando, por que essas mulheres não se juntam as três, pegam uma faca, um pedaço de ferro, sei lá, pra dar nesse cara, porque... Mano, o que ele faz com as mulheres é muito absurdo. As 3 foram diariamente abusadas, eram espancadas, sabe? A primeira abortou, sabe Deus quantas vezes, porque o cara não queria que ela tivesse um filho dele. Mas no final, se eu não me engano, a de 17 anos, ele acabou engravidando ela, ficou com a menina. E um dia, daí, tipo assim, ele amava a menina como se fosse... Ele tratava como se fosse uma família, tá ligado? O cara era doente ao extremo, assim, né? E daí... E a menina não conseguia entender, tipo assim... por que a gente... Ela via as coisas na TV, né? Tipo, por que a gente não pode passear no parque junto? Por que a gente não pode sair? Era só trancafiado dentro de casa o dia inteiro. Sem dizer que a menina nasceu dentro da casa, né? Nunca saiu de lá. E daí... conseguiram fugir, né? Já vai de spoiler aí, porque acabou que deu tudo certo. Depois de 11 anos, elas conseguiram sair. Mano, eu acho que eu não teria psicológico pra isso, não. Sinceramente, a primeira mulherzinha que foi sequestrada, de 21, quando ela foi sequestrada... E olha o absurdo, cara. Ela tava indo pra uma audiência. O que acontece? Ela morava com a mãe dela. A mãe dela, pelo jeito, tinha vários namorados e daí os caras ficavam batendo no filho dela. E daí, um dos caras bateu no filho dela. Daí, ela acabou tendo que levar ele ao médico, ele tava com várias marcas. Então, o médico foi lá, denunciou ela e ela perdeu a guarda do filho. Nisso, no dia que ela ia pra conseguir a guarda do filho dela de volta... O cara ofereceu uma carona pra ela. Ela chegou num lugar lá e perguntou. Não, antes. Ela chegou e ligou pra mãe dela. Falou, mãe, tem como você me levar lá na audiência e tal? Ai, desculpa, eu me atrasei, não sei o que, eu não vou conseguir. Daí ela falou, então deixa que eu me vire sozinha. Ela começou a andar, só que ela não sabia onde que era o lugar. E, tipo, já tava na hora dela tá lá. Daí ela chegou, entrou num lugar e falou, ai, fulano, você sabe onde que fica tal lugar? Daí ele falou, caminhando vai dar uns 30 minutos daqui. Daí ela falou, eu não tenho 30 minutos, eu tenho 15. Daí, tipo, o cara chegou e falou, não, eu te dou uma carona, sem problema nenhum. Daí ela reconheceu o cara e falou, você é o pai da fulana. Tipo, tudo bem eu pegar uma carona com ele é pai da fulana, eu conheço, né? Daí, beleza, pegou e foi. Daí ele deu uma desculpa, não, veja bem, você tá indo buscar seu filho, né? Nossa, a minha cadela deu cria, tem uns cachorrinhos lindos, você não queria levar um pra ele? Ela pegou e entrou no carro e foi. Daí foi a primeira a ser sequestrada, né? As outras duas... elas simplesmente chegaram lá, né? Que é o que conta a história. Não diz como elas foram sequestradas. Mas quando a gente lê sobre o assunto, elas foram... Foi a mesma coisa. Ele ofereceu uma carona, foi ali enrolando as meninas no papo e levou pra casa. E daí, vou fazer um resuminho aqui, breve pra vocês, né? Pra poder entender, né? Como que aconteceu. Agora também eu entendi o porquê que em 2015 já estava na Netflix, porque a história foi entre 2002 e 2013, ou seja, foram 11 anos e elas conseguiram fugir em 2013, né? Ariel Castro manteve 3 jovens em cativeiro e a resolução do caso pôs fim a um dos crimes mais agonizantes dos Estados Unidos. Mano, as famílias, ele era tão lazarento que uma das meninas, a segunda menina, que tinha 17 anos,
a mãe, tipo, fazendo vigília pra procurar a menina e ele ia lá. Não, mãe, a gente vai achar ela e não sei o quê. O cara era um arrombado. Lançado em 2015, surpreende o público por uma história chocante. Realmente é uma história chocante, mano. Você fica muito sem imaginar como isso pode acontecer na face da Terra. Mas por isso eu falo, o ser humano é um bicho muito ruim, velho. Como que pode? Baseado em um crime real, conta a história do sequestro cometido por Ariel Castro no bairro de Tremont, em Cleveland, nos Estados Unidos, em 2002 e 2004. Ou seja, em 2002 e 2004 foi quando ele sequestrou as meninas, né? A primeira foi a Michelle Knife, de 21 anos, que foi mantida em cativeiro. Ela ficou por mais tempo, por 11 anos, né? Ela foi trancafiada ao lado de Amanda Berry e Gina de Jesus. A Gina era a mais nova. Ele engravidou a Amanda, né? Que eram as mais jovens, com 16 e 14 anos, né? No caso, a Amanda, ela ia fazer 17 e a outra tinha 14. O pesadelo chegou ao fim em 2013, mas os desdobramentos desse caso chocaram ainda mais a mídia internacional, visto que, durante os 3.096 dias em que tudo durou, as 3 jovens foram submetidas a espancamentos, abusos e abortos. Por isso que eu falei, a primeira fala lá que ela abortou várias vezes porque ele não queria um filho dela, mas daí engravidou a outra e, tipo, criou a menina como se fosse a coisa mais normal do mundo, mano. É muito absurdo, é muito absurdo. A Michelle tinha apenas 21 anos, né? Ela tava lutando aí pela custódia do filho quando aceitou a carona do Ariel, né? No ano seguinte, ele pegou a Amanda, que já tava prestes aí a fazer os seus 17 anos, né? E, nossa, o que ele fazia de terror psicológico com a Michelle foi que da Michelle, a mãe dela achou que ela tinha fugido, sabe? Tipo, não pensou... Na verdade, acho que a polícia fez a mãe dela pensar, minha filha me abandonou mesmo e não tá nem aí pro mundo, né? E daí ninguém procurou a Michelle, sabe? Enquanto a Gina e a Amanda, nossa, eles fizeram, tipo... todo dia com cartaz e procurando, fazendo vigília atrás dela. Então o cara usava muito isso pra terror psicológico da Michelle, sabe? O que era muito absurdo, assim, ó. Tipo, dava pra ver que ele era um cara, mano, doente ao extremo, assim, ó. Ao extremo. Logo que a Amanda desapareceu, seu rosto tomou as manchetes dos jornais e das telas das televisões. A sua mãe buscou a jovem incessantemente durante 3 anos, até que ela faleceu em 2006, de insuficiência cardíaca. Acho que por conta mesmo de ter perdido a filha e não saber o que tinha acontecido com ela, sabe? Esse foi bem desesperador. Assim que Michelle, que foi a primeira vítima, foi trancafiada em um dos quartos no andar superior, abusada durante anos, foi alvo de espancamento e também, aqui ainda fala, obrigada a abortar por 5 vezes. Ela perdeu a audição de um dos ouvidos e precisou de uma reconstrução facial devido aos socos que ela levou. Uma coisa, gente, é muito absurdo, muito absurdo. A Amanda também engravidou após ser abusada, mas seguiu com a gravidez e o bebê nasceu em 25 de dezembro de 2006, 3 anos depois do sequestro. O parto foi feito dentro da casa onde as mulheres eram mantidas em cárcere. E o foda é que a Michelle sempre falou, a gente vai conseguir sair daqui, a gente vai conseguir sair daqui. Só que, mano, ela perdeu 11 anos da vida dela, sabe? Isso é uma das coisas que ela fala quando ele tá sendo julgado. Ela falou, cara, você roubou 11 anos da minha vida. Ela perdeu o filho, que daí o filho ela não apareceu na audiência, né? O filho foi adotado por outra família e a outra família não queria que a Michelle tivesse contato, né? Porque depois de tantos anos, e ela falou, tudo bem, eu não vou prejudicar meu filho, deixa que ele cresça assim. Mas a maior motivação dela de sair daquela casa era pra ver o filho dela, cara. Imagina. E ela ficava marcando todos os anos do aniversário dele. Nossa, é muito revoltante, assim, é muito revoltante você assistir. As 3 mulheres, enquanto prisioneiras, sofriam todos os tipos de abuso, exceção de pagamento. Elas passaram anos presas nos quartos, pouco vendo o rosto uma da outra, né? E por vezes eram amarradas por cordas ou correntes. A pequena filha da Amanda, que cresceu no cativeiro até os 6 anos, desconhecia um mundo diferente daquele que convivia com a imagem da mãe presa à cama. Imagina a menina com 6 anos, velho. Fica vendo a mãe dela presa na cama, acorrentada numa cama. É muito absurdo, velho. E elas conseguiram fugir como? Porque um dia ele saiu e esqueceu a porta aberta. Daí a menininha falou, mãe,
o pai esqueceu a porta aberta. A mãe, tipo, ah, meu Deus, como assim? Não, você tá ouvindo, você ouviu o barulho do carro sair? Ele saiu mesmo. Porque, tipo assim, elas pensavam, ah, ele fez isso aí pra testar, né? Tipo, se a gente tentar fugir, a gente vai apanhar mais ainda. Mas daí conseguiram sair, tanto que a capa até de uma das capas ali, né? É a menina com a mulher com a criança no colo. E quando você começa a assistir e você vê só uma presa, você fala, não dá pra entender quem é que tá fugindo com a criança no colo, né? Mas foi uma das que teve a criança dentro da casa, né? Tipo assim, sem anestesia, sem nada, sem, tipo assim, parteira, ainda ela entende o que tá acontecendo. Agora, pessoas que desconhecem o negócio, você ir lá pra ter um filho, mano, deve ter sido muito, muito, muito difícil pra elas. E assim, imagina o psicológico dessas mulheres, cara. Seriam anos pra reconstruir, sabe? O terror acabou em 2013 por um descuido do sequestrador, que costumava tomar diversas precauções para que as mulheres não fossem vistas nem ouvidas, mas acabou escorregando. Em 6 de maio daquele ano, ele saiu de casa e esqueceu de trancar uma das portas internas da casa. Essa foi a salvação das 3 mulheres. Percebendo o erro, Amanda rapidamente tentou alcançar a porta da frente da residência. Como estava destrancada, a jovem não pensou 2 vezes. Começou a bater. O que aparece lá é que ela coloca a mão pra fora e começa a pedir socorro. Daí a vizinha vê e fala, nossa, que isso? Daí vai um monte de vizinho já e ajudam elas daí, chamam a polícia, né? A jovem não pensou 2 vezes, começou a bater e pedir pelos vizinhos, né? Uma delas que ouviu os estrondos, né? Resolveu averiguar. Como não entendia inglês direito, é verdade, a primeira vizinha não entendia inglês direito, então ela foi lá e chamou um outro morador, né? Daí a Amanda falou, olha, eu fui sequestrada e não sei o que, e foi muito, muito foda, assim, quando os policiais chegaram. Uma das policiais olhou pra Amanda e falou, cara, eu tô te procurando faz 9 anos. Tipo assim, a gente tá te procurando faz 9 anos. Nunca imaginavam que estaria ali tão perto, né? Uma vez na rua, já com o filho no colo, eles ligaram pra polícia, né? E ela mesma se identificou, olha, eu sou Amanda Berry, eu fui sequestrada, estou livre agora, né? Imagina que foi assim, muito, muito, muito foda. O Ariel foi preso, né? Obviamente. Durante seu testemunho detalhou os sequestros, descreveu com sangue frio, né? Disse que não tinha controle sobre seus impulsos. Ele ainda disse que os raptos não foram planejados. Imagina se não, né? Durante o julgamento, ele declarou... ele ainda tinha o filho de Ariel, o filho dele, tinha um filho mesmo, que ia lá visitar ele. E ele falou que várias áreas da casa eram proibidas. E havia cadeados no porão, no sótão e na garagem. Só que o filho também, pô, como assim que você vai na casa do seu pai, daí você fala, pai, eu vou subir ali pra ver... Não pode, tá trancado porque eu coloquei um monte de coisa lá. Então eu vou lá no seu... Não pode porque tá cheio de coisa lá. Tipo assim, você não pode acessar nenhuma área da casa, a não ser só aquela parte, sabe? E daí, é legal também que, tipo assim, conta que quando as mulheres tentavam fazer barulho, quando elas percebiam que tinha alguém lá e elas pediam por socorro ou ficavam batendo na parede, ele ia lá e colocava música alta pra, tipo assim, ninguém ouvia o que tava acontecendo, sabe? Até que acho que uma hora que elas pensaram, quer saber? Aí vai fazer barulho, ninguém vai vir, depois ele só vai vir e vai bater mais na gente aí, então não vamos nem fazer barulho, né? Então, assim... super dica que fica aí pra vocês, baseada numa história real que, mano, dá muito ódio desse cara, muito. E assim, você fica pensando, poxa, por que a mulher não faz isso? Mas, tipo assim, o psicológico delas deve estar tão abalado, sabe? Que elas não, tipo, acho que acaba meio que normalizando aquilo ali, sabe? Tipo, elas já estão naquela situação que elas já nem querem mais... tipo assim, atacar o cara nem nada, ela só pensa, puxa, uma hora ele vai cansar disso, uma hora ele vai deixar a gente ir embora mas assim, no final deu tudo certo. Eu acho que as 3 com um psicológico abaladíssimo, que sabe Deus quantos anos vão levar pra recuperar, e uma delas com uma filha do sequestrador, né, que também não deve ser fácil pra ela. Mas fica aí a dica. Sequestro em Cleveland, baseado numa história real, bem pesado, mas assim, pra quem gosta desse tipo de assunto, vai gostar de ver. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!